A gente muda de assunto agora. Olha só que interessante, hein? A SP Cine promove sessões gratuitas de cinema inclusivo durante o Abril Azul aqui em São Paulo, né? O Circuito Azul leva então exibições, filmes aos céus, enfim, é muito interessante. E a gente conversa agora então com Emiliano Zapata, que é diretor de inovação da SP Cine, vai explicar um pouquinho como funciona. Tudo certo, Emiliano? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Paulista TMC. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Enfim, a gente sempre teve esse cuidado, principalmente quando a gente começou a expandir as salas ano passado. Nós chegávamos nos territórios mais periféricos, porque hoje a SP Cine tem 20 salas públicas dentro dos CELS, que são os centros educacionais, que são equipamentos da prefeitura. E nós percebíamos que existia uma psicofobia e um medo muito grande, tanto das mães quanto dos professores. Percebíamos que a questão do espectro autista era um tabu e víamos que algumas crianças não participavam da nossa sessão convencional, né? Hoje a SP Cine promove aí uma política de democratização ao acesso, então toda quarta, quinta e domingo a gente tem sessões gratuitas. E nós falamos, não, a gente precisa fazer alguma coisa para incluir, para inclusão, e começamos o projeto da Sessão Azul, que foi um grande sucesso, e para nós é um grande deleite ver as mamães atípicas, as crianças, podendo ter acesso a essa ferramenta tão transformadora que é o cinema. Então, todo último domingo do mês acontece a Sessão Azul em todas as salas dos CELS, e os números vêm crescendo. A gente usa sempre esse mês, que é o mês, né, da conscientização, mas é uma questão que a gente tem que cada vez mais debater, cada vez mais conversar, porque existe muita falta de informação e quem acaba sofrendo são as famílias, são as crianças, e a gente precisa cada vez mais tornar e criar políticas públicas mais inclusivas. Para a gente entender mais na prática, o que diferencia essas sessões inclusivas de uma exibição, por exemplo, de um cinema tradicional, e como que foi a receptividade do público, né? Você falou aí das mães e tal, mas de quem foi diretamente ali alcançado? Olha, quando a gente começou a estudar a Sessão Azul, ela já acontecia em alguns lugares do mundo, e nós, né, eu sou formado em cinema, sabia que existia alguma coisa, porque a experiência do cinema ela é muito imersiva. Então, a criança que normalmente tem ali um grau de suporte 1, 2 ou 3, ele tem muito medo da escuridão total. Então, a luz é adaptada de uma forma que ela fica azul. Então, quando elas entram, no cinema, na sala de cinema, ela não está completamente escura, ela está meio azulzinha assim, e a gente tira alguns decibéis do som, que é o que assusta eles também dentro da experiência do filme, da música, da trilha sonora, que normalmente a gente vê aí, enfim, nas salas IMAX, que valorizam muito isso. E as crianças também, elas podem caminhar livremente durante a sessão, né? Enfim, tem toda ali uma questão de segurança para que eles possam estar ali caminhando, conversando, interagindo, porque isso era associado a que eles não estavam prestando atenção, que eles não estavam ligando porque estava passando. E aí, quando eu lembro que na primeira sessão que a gente fez, tinha um menininho que ele estava andando para lá e para cá, e eu também fiquei com isso, falei, será que ele está conseguindo prestar atenção? E a gente estreou com Divertidamente 2. Aí o filme acabou, ele me puxou e falou assim, tio, eu também tenho ansiedade. E ansiedade é a emoção nova que é introduzida no Divertidamente 2. Eu falei, eu também tenho. E aí, assim, as crianças, eles se sentem seguros. Assim, esses pequenos detalhes, né? A questão da luz, a questão do som, o fato deles poderem caminhar livremente na sala, não ter ali, porque no cinema comercial, o que as mães falavam, nos relatavam, que elas eram hostilizadas, né? Porque às vezes eles ficavam assustados, começavam a chorar, e aí todo mundo ficava naquela coisa, silêncio, e dentro da Sessão Azul, dentro desse lugar que a gente criou para eles, é de fato para que eles se sintam à vontade, se sintam seguros e possam ter uma experiência tão incrível quanto a do cinema convencional, e se sintam parte dessa linguagem que é tão importante para todos nós.
Tá certo, a gente conversou então com Emiliano aqui ao vivo, Emiliano Zapata, diretor de inovação da SP Cine, esse projeto que é realmente muito interessante, o Abril Azul, né, e que, enfim, amplia o acesso cultural para pessoas com autismo aqui em São Paulo, Circuito Azul. Muito obrigado, viu, Emiliano? Um bom dia e um bom fim de semana para você também.